Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar-vos, a cada um de vocês particularmente, aos senhores membros da administração, quer o meu colega do Executivo, Firmino Marques, quer os dois administradores, Teotónio e Batista da Costa, a quem, desde já, desejamos também aqui publicamente perante vós também os maiores sucessos durante este novo desafio e responsabilidades que têm. E começaria por aquilo que para mim é mais importante, que é por dizer que, de facto, o universo municipal está organizado nestas estruturas. Temos algumas empresas municipais, temos alguns serviços autónomos, temos depois os próprios serviços do município, mas para lá dessa organização que foi estabelecida, que prevalece há alguns anos esta parte, aquilo que para nós é verdadeiramente central é que isto é o universo municipal. Ou seja, todos fazem parte desta mesma equipa, independentemente do contexto em que desenvolvem a sua atividade. Para nós, temos exatamente a mesma responsabilidade e a mesma necessidade de atender às aspirações de um colaborador de Setúbal, como temos de um colaborador da AGER, de um bombeiro, de um polícia municipal, de qualquer funcionário administrativo da Câmara Municipal. Portanto, quero que se sintam, efetivamente, não como uma espécie de realidade à parte, mas como parte integrante dessa equipe. E dentro desse mesmo espírito, dizer-lhes também que esse reconhecimento por cada um de vós e esse reconhecimento pelo trabalho que têm desenvolvido, acho que no caso do Setúbal, que é uma das empresas em que eu não tenho responsabilidades diretas ao nível da administração, embora obviamente faça o acompanhamento através do Dr. Firmino Marques, desde logo, mas depois de toda a administração, houve uma prova eloquente daquilo que é a nossa confiança nos próprios recursos que colaboram nas diversas empresas com a escolha de um de vós para a administração. O engenheiro Teotónio tem ao longo dos anos desenvolvido aqui um trabalho muito relevante que todos reconhecerão. E dizia-vos que benéfico para os municípios. E essa é que é a questão central da nossa atividade. O nosso objetivo é servir a população, é servir os bracarenses e dotá-los do melhor serviço possível. No caso concreto dos transportes, o serviço de transportes é, como todos reconhecerão, até porque além de trabalhadores de Setúbal, muitos serão também utentes dos próprios transportes, terão consciência que este é um serviço absolutamente central na qualidade de vida das populações. Muitos e muitos bracarenses por razões económicas, outros até não por razões económicas, mas obviamente por uma opção em termos de mobilidade, usam os transportes urbanos de Braga, são muitos e muitos milhares que o fazem todos os anos, e isso quer dizer que nós temos que dotar essa população do melhor serviço possível. Infelizmente, nestas questões de melhoria do serviço, há sempre um equilíbrio que tem que ser feito. Nós gostaríamos de ter mais linhas, mais horários, mais frequência, enfim, mas a verdade é que temos recursos para gerir, não temos assim tantos autocarros, uns já estão mais envelhecidos, não temos assim tantos motoristas, não podemos contratar mais, salvo determinadas restrições, e, portanto, há que tentar otimizar aquilo que temos para dotar a população do melhor serviço possível. E às vezes há que fazer opções, nem sempre muito simpáticas, mas que também têm que ser tomadas para corrigir os erros. Agora, o que nunca podemos correr o risco é de não usar corretamente os recursos que temos. E por isso é que aquela questão que eu vos falava há pouco da vossa ajuda é muito importante para que, dentro daquilo que são as nossas disponibilidades, nós possamos, de facto, melhorar o máximo possível o serviço que é prestado. Eu devo dizer que, a propósito dessa iniciativa que vamos realizar no dia 8, nós vamos fazer um inquérito público à avaliação aos serviços no seu todo, não ao Setúbal, mas em relação a todos os serviços municipais. Mas daquilo que vamos ouvindo, eu devo-vos dizer, e deixa-me isso muito satisfeito, de que tenho ouvido muitos elogios ao serviço de Setúbal. Obviamente, naquilo que diz respeito estritamente ao serviço que é prestado pela empresa, na medida em que é reconhecida a diligência da boa esmagadora maioria dos motoristas, de todos aqueles que colaboram. Hoje em dia sabemos bem que houve também aqui alguma modernização que viabilizou em termos de acesso à informação, de controle dos horários, etc. Vários progressos face àquilo que existia no passado. O próprio conforto dos autocarros é hoje diferente do tempo em que se achava que não era preciso ar-condicionados, porque isso era um luxo, mas a verdade é que ainda mais pode ser feito. E nesse sentido, eu também gostaria de dizer que os transportes urbanos têm uma ligação umbilical com o desenvolvimento da cidade. Nós, e quando eu há pouco vos dizia que nós devemos levar a melhoria da qualidade de serviço ao limite das nossas possibilidades, é tendo consciência que há muitas questões que condicionam o próprio desempenho dos transportes urbanos, que nem sequer têm a ver com os transportes urbanos diretamente. Se de repente
começamos a fazer vias que não têm a largura desejada, se não salvaguardamos, como aconteceu noutras cidades, os corredores de luz ou permitimos que eles estejam sistematicamente ocupados com estacionamento ou com paragens abusivas, se do ponto de vista dos circuitos também há pressões, às vezes políticas, de autarcas e de outras instâncias que acabam por condicionar as opções operacionais que são tomadas. Isso, obviamente, que acaba por prejudicar o serviço que é prestado e não é da responsabilidade direta dos transportes urbanos. Portanto, nesse mesmo sentido, eu quero dizer que também não foi por acaso que nós quisemos ter aqui na administração da empresa municipal não só pessoas que conhecem bem a realidade da empresa e conhecem bem a realidade do setor dos transportes, como é o caso do Engenheiro Batista da Costa e do planeamento urbano, mas também alguém que faça a ligação direta ao Executivo Municipal, como é o caso do Dr. Firmino Marques, para precisamente todas as opções que vierem a ser tomadas serem em conformidade com os objetivos, quer da empresa e do serviço que ela presta, quer, obviamente, da Câmara nos diversos níveis. E um exemplo evidente do que poderá ser uma situação destas é o projeto que nós temos, portanto, neste momento em desenvolvimento, para retomar a ligação entre a Rua Dom Pedro V e a Rua Nova de Santa Cruz. Porque, obviamente, que não faz sentido nenhum que o estudo que venha a ser desenvolvido para essa ligação, que nós julgamos que é muito importante para reaproximar a universidade e todo aquele meio envolvente do centro da cidade, não tenha em linha de conta o impacto que isso possa ter sobre o transporte urbano e toda a circulação que é feita nessa zona. Portanto, esse é um dos grandes desafios. Mas há outros. Há questões que têm a ver com a própria mobilidade da cidade. É uma questão que nós tantas vezes temos colocado, porque foi uma opção estratégica do Executivo anterior alargar, de forma que nós consideramos algo exagerada, a área pedonal do centro da cidade, e isso cria restrições à mobilidade das pessoas nesse mesmo centro. Nós devemos tentar encontrar também alternativas para, mesmo no centro pedonal, ter soluções de mobilidade para quem aí se desloca, para viabilizar também um maior acesso, até porque isso, no fundo, acabou por criar um anel de circulação para os transportes, em que as pessoas, eu lembro-me de uma conferência daqui do Engenheiro Batista da Costa, dizia que para apanhar o autocarro para Gualtar tinha que ir à Rua 25 de Abril, ou já não me recordo agora se era exatamente isto, ou depois tinha que ir à Avenida Central, e, portanto, esta ligação entre quem anda na malha estritamente do centro histórico e, obviamente, as deslocações para a periferia têm que ser melhor articuladas com outros sistemas, que, obviamente, que não o atravessamento de autocarros, que não vamos retomá-lo no centro. Isso é, obviamente, também outro desafio. Mas como esse, há toda a ligação à periferia. Nós temos que perceber, do ponto de vista, por exemplo, das intervenções viárias, quais é que são verdadeiramente prioritárias para, em determinadas freguesias, viabilizar o acesso a serviços de transporte a populações que têm estado claramente apartadas deles e que há uma procura efetiva, portanto, aqui dentro do tal equilíbrio daquilo que é o desejo e uma procura efetiva pelo serviço de transporte e aquilo que é a necessidade de intervenção ou do alargamento digamos, do percurso que vai ser prestado. Aqui há umas semanas atrás, numa visita a Crespos, nós encontrávamos uma zona densamente populacional, portanto, em que as pessoas, para poderem apanhar um autocarro, tinham que se deslocar quase 1 km a pé. É uma situação que não faz muito sentido. Portanto, é sobretudo sobre essas situações que, obviamente, também teremos que trabalhar. Mas isto para dizer, de uma maneira geral, que a partir de agora nós queremos que o desenvolvimento da cidade, nomeadamente do ponto de vista urbanístico, esteja intimamente ligado com a componente também do sistema de transportes, de maneira a que, em conjunto, possamos ter a melhor resposta possível para as populações. A juntar a isso, também faz parte do pelouro aqui do vereador e vice-presidente Firmino Marques, eu diria que os nossos motoristas, para nos cingir a ele, são os melhores fiscais que nós temos do Estado de conservação das vias, muitos outros aspectos que têm a ver com intervenções de cariz municipal e que eu vos desafiaria também a canalizarem essas preocupações para o Dr. Firmino, porque obviamente depois ele articulará com as obras municipais a correção imediata. Caso contrário, temos situações de muitos acidentes que são gerados, por exemplo, com problemas nas vias. Agora, neste período, temos o caso dos muitos buracos que proliferam pela nossa cidade. Isso não é só um risco para os transportes urbanos, é também um risco para todos os utentes e com responsabilidades acrescidas por parte da Câmara Municipal. Isto tudo para dizer que, de facto, há, em relação aos transportes urbanos, uma preocupação central de continuar a melhorar o serviço que é prestado à população,
de contar com todos os colaboradores do estudo na melhoria desse mesmo serviço e de tornar cada vez mais próxima a gestão municipal da gestão do estudo, de maneira a que não haja opções políticas a condicionar o desempenho da empresa municipal. Há uma última questão que eu gostaria também aqui de referir, antes, depois, porventura, julgo que será esse também o espírito de abrir a eventuais questões e participação das pessoas, que eu acho que é um esclarecimento e uma salvaguarda que tem que ser feita de uma forma absolutamente taxativa. Nós julgamos que a preservação dos transportes urbanos enquanto empresa municipal autónoma é uma boa opção e é algo absolutamente desejável para otimizar a gestão desta empresa. Nós julgamos que o termos o STUB enquanto empresa municipal autónoma é preferível a não termos o STUB como empresa municipal. Mas, como sabem, a verdade é que o STUB é uma empresa que, por via do serviço que presta, sempre acumulou déficits económicos muito significativos e que as várias administrações anteriores têm sabido contornar, quase diria contabilisticamente, para tentar fintar hoje em dia as condicionantes legais que existem sobre este tipo de empresas. Aquilo que eu gostaria de deixar absolutamente claro é que nós continuaremos a fazer tudo para que esta situação se mantenha. Mas, numa eventualidade desta situação não se poder manter, não tem que ter qualquer tipo de preocupação, porque aquilo que aconteceria, se isso viesse a suceder, era uma internalização do estudo na esfera municipal. Ou seja, voltaria a ser, tal como tivemos o SEMARS aqui há uns tempos atrás, também teríamos aqui um serviço de transporte municipalizado com uma gestão a partir da Câmara Municipal. Isso não tem nada a ver com riscos de postos de trabalho, com, como se andou a pregoar, que iria haver despedimentos, racionalização. Nós contamos com todos e aquilo que queremos é que, obviamente, contem connosco e que sintam que podem confiar em nós para vos ajudar a fazer aquilo que têm feito e bem ao longo dos anos. Muito obrigado.